Oi, pessoal. Nós de novo em mais um episódio do Psicomite. Eu já estava ansiosa para vir para cá. Vocês estavam ansiosos? Raquel, você estava ansiosa? Eu tava ansiosa. Ai, E hoje a gente vai falar sobre isso, né? sobre ansiedade. Será que a ansiedade é sempre ruim, Raquel? A ansiedade é boa? Não sei. Amiga, toda vez que a gente vai ter gravação do Psicomite, eu fico ansiosa. Eu também fico. Eu fico ansiosa antes, durante e depois. Até porque eu sou meio ansiosa, né, Raquel? E durante a publicação dos vídeos, se tá legendado da forma que a gente imagina, se demorar muito pra fazer. Se a data tá certa. Eu fico assim, meu Deus, será que eu tô respondendo lá as mensagens? A Raquel tá respondendo, eu não tô respondendo. E será que a ansiedade é uma coisa que sempre é ruim? O que você acha? Olha, você assistiu o filme Divertidamente? Assisti e adorei. É muito legal, porque ele trabalha ali no filme algumas emoções que, na verdade, não são todas, né? Claro. Agora no 2, Raquel, nós vamos ter o Divertidamente 2, mosquei, e ela vai ficar ansiosa, não só ansiosa, adolescente. Adolescente e ansioso, ou seja, uma combinação aí que eu acho que vai ter um roteiro bem bacana, Vai, né? eu tô ansiosa pro filme. Mas eu tô ansiosa pra outra coisa. Pra quê? Pra você chamar a produção. Produção, traz pra gente aí. Obrigada. Bom, gente, esse aqui é o Ansiedade. E ele é um personagem que vai estar no filme do Divertidamente 2. Deixa eu ver o ansiedade. Ai, pega. Que ele é muito bonitinho. Só não pode pôr na frente do nosso rosto, senão desfoca Isso a aí. câmera. E como é legal a gente materializar um sentimento, porque para criança e para adolescente é muito difícil identificar o que ele está sentindo. Sim. Então, quando ele vê um bonequinho chamado ansiedade e pensa nas características desse bonequinho, desse personagem, fica muito mais fácil para ele identificar e falar sobre as próprias emoções. Sim. E quanto que a ansiedade, né, Raquel? Gosto muito de falar sobre esse sentimento. Quanto que a ansiedade é um sentimento necessário para a sobrevivência. Eu falo para os pacientes, a ansiedade ela é bom porque faz você sair da cama. Exatamente. Se não tiver ansiedade, a gente não sai da cama. Antes a gente estava conversando, eu falei, né? Desde que o primeiro homem existe, esse homem já tinha ansiedade. A ansiedade existe desde os primórdios da humanidade. E naquele momento ela era muito necessária porque o homem precisava sair da caverna, se expor a riscos, caçar, mas também tomar muito cuidado para voltar para casa. Sim. Hoje a gente já vive num ambiente muito mais protegido, mas a gente traz essa herança genética, Protegido né? no sentido de segurança, né? De Porque se a gente for segurança. pensar hoje o que gera ansiedade, por exemplo, pega um celular. As redes sociais, ela é extremamente ansiogênica, porque você olha lá e olha a vida das pessoas e fica, né, ansiosa pensando quanto que você gostaria e quanto que você poderia. Os adolescentes ficam nesse looping eterno de se julgar, de se comparar, e quanto isso aumenta a ansiedade e como isso deprime. É que a ansiedade primitiva era uma ansiedade pelo objeto. Então, preciso caçar carne. Conforme o ser humano foi evoluindo, não era mais eu tenho que pegar a carne, é como eu vou preparar, em qual restaurante eu vou comer. Daí é uma ansiedade pelo método. Por isso que hoje a nossa ansiedade é muito mais complexa. Não é uma ansiedade pela necessidade, pelo objeto, mas pelo método. Hoje a gente não vai sair para caçar e comer carne. A gente vai ter que decidir entre todos os restaurantes, todas as possibilidades. E a escolher gera ansiedade. Sim. E assim, se a gente for pensar na questão biológica da ansiedade, que é uma ativação do sistema nervoso simpático diante de luta ou fuga, né? Então, eu vou lutar ou eu vou fugir. Isso é uma ativação do simpático que gera o quê? Uma ansiedade que aumenta aí a noradrenalina. E é necessária. Então, se tiver um incêndio, uma coisa que, ai, gente, ó, é perigoso, eu preciso ter ansiedade para eu poder o quê? Ter minha pupila dilatada, ter força nos braços, força nas pernas para correr, porque é necessário para sobreviver. Só que a gente acaba colocando o nosso corpo numa situação de um perigo iminente ou uma situação de um risco que não é real. Exatamente. Né? E quanto que as pessoas, a gente tem feito isso muito mais frequentemente. Eu fui pesquisar, né, que eu até te falei, sobre a ansiedade,
E olha que dado alarmante, tá? De acordo com os dados da própria Organização Mundial de Saúde, esse dado é de 2023, 1 a cada 8 pessoas no mundo apresenta algum tipo de transtorno mental. Muito alto, né? 1 a cada 8 Um é a cada muito, 8. né? Entre esses transtornos, a ansiedade e a depressão são os mais comuns, sendo que, gente, taxa alarmante, 31 a 28% da população tem entre ansiedade e depressão. Esses números subiram muito durante a pandemia e após a pandemia. Durante a pandemia, porque se a gente for pensar, né, a ansiedade é um medo de algo que você, na maioria das vezes, um pensamento catastrófico, né, que sempre tem um final ruim. A mente do ansioso, sempre as coisas dão errado. Sim. Na pandemia, nós não sabíamos como que ia ter o final. A gente não sabia se ia acabar e a gente estava com uma ameaça real. Ameaça real. Era um vírus invisível a olho nu, você não sabia quem estava contaminado. Sim. Se você saísse, você podia levar para casa. E você também, né? A gente trabalha muito com crianças. O quanto que muitas crianças têm resquícios dessa ansiedade, esse medo até hoje. A adolescente, muito, né? Quanto que os adolescentes mudaram, e às vezes eu ouço isso deles mesmo, né? Quanto eu mudei depois da pandemia, né? Porque realmente foi um momento em que o perigo, o risco real gerava muito uma ansiedade muito grande. E olha só que interessante esse dado aqui. Fui buscar uma informação e aí um estudo mostra aqui no Google Trends que ele monitora as buscas, né, no Google, e ele descobriu o quê, gente? Ele trouxe o quê? Que transtorno de ansiedade no Brasil só está atrás da Ucrânia em termos de busca. Como o termo mais procurado. Como o termo mais procurado. Então, Ucrânia é um país que está em guerra. Sim. Eu fiquei bem, assim, surpresa com esse dado, apesar de saber que do hemisfério sul, o Brasil é o país mais ansioso. E é um dos países que busca menos terapia. O país que mais busca terapia no mundo é a Argentina. Olha só. Apesar das taxas de ansiedade serem maiores no Brasil. Mas o que é ansiedade? A gente usa ansiedade para tanta coisa, né? Igual quando eu falo que eu fico ansiosa para vir aqui. Às vezes eu fico ansiosa, preocupada de algo dar errado, mas às vezes eu fico eufórica ou na expectativa, querendo que chegue logo. Isso. Tanto que a gente fica, onde nós vamos jantar, o que nós vamos Exatamente. fazer, que camiseta nós vamos. Então, quanto que essa ansiedade, no sentido de expectativa, ela é algo que movimenta. E conseguir diferenciar. Isso. Né? Uma criança que fala assim, nossa, titia, eu fico ansiosa para falar com você. Eu fico na expectativa de falar com você. Eu acho que a gente ir conseguindo nomear as coisas de uma forma mais específica. Tudo é ansiedade, né, Raquel? Sim. Nossa, eu tô ansiosa. E assim, aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando eu preciso, uma criança que fala, um adolescente que fala que tá ansioso, quando que eu devo procurar uma ajuda médica? Quando que esse paciente precisa ser medicado? Vamos pensar assim. Os sintomas têm que estar presentes por pelo menos 6 meses para ser um transtorno de ansiedade. Então, eu posso ter ansiedade, mas não ter o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Para ter uma ansiedade generalizada, os sintomas têm que estar presentes por pelo menos 6 meses. O que seriam esses sintomas? Só para a gente poder... Irritabilidade ou reatividade emocional. Então, muitas vezes o ansioso, ele tá irritado. Sensação de cansaço ou fadiga pode ser sintoma de ansiedade. Tensão muscular. Sintomas somáticos, como dor de barriga, dores inespecíficas, sensação de palpitação, tremores, sensação subjetiva de ansiedade e uma preocupação antecipatória com o futuro. Tem uma pergunta num dos questionários que eu utilizo que é incapacidade de relaxar. Também é um dos critérios. Que eu falo que eu doso a minha ansiedade assim. Quando eu deito na cama, eu consigo descansar, consigo dormir e sentir que eu estou descansada no outro dia, minha ansiedade está baixa. Sim, mas faz todo sentido. Não é? Conseguir parar. E às vezes a pessoa para e deita, mas a cabeça também não para. Não relaxa, não desliga, né? Exatamente. E quando procurar um médico? Inicialmente, quadros leves, a primeira indicação sempre é psicoterapia.
Já quadros moderados a graves, a gente pode fazer associação com medicação. Qual é o bacana de medicar nessa idade? A ansiedade ainda não é crônica, então a gente consegue utilizar a medicação por um período de tempo menor. Ao contrário do que os pais pensam, nossa, você vai começar a tomar remédio desde cedo, vai tomar a vida toda. É o contrário. A gente consegue fazer um planejamento de início e retirada da medicação. Eu tenho muitos pacientes, crianças e adolescentes que eu dou alta. Raquel, mas aí eu acho que é importante também pensar que, assim, se é uma criança ou um adolescente está num quadro muito grande de ansiedade, ou vamos falar uma criança, né? Então, eu penso que esse acompanhamento da família para ajudar também a manejar e essa criança ir para a terapia é que garante o sucesso de um tratamento medicamentoso. Com certeza. Isso eu falo todos os dias. Eu falei isso hoje num atendimento de uma criança ansiosa, que inclusive já estava em terapia e eu pedi para aumentar as sessões para 2 vezes na semana. Ai, que ótimo. Uma vez a criança e uma vez os pais para orientação parental e a avó que fica muito tempo junto. Porque os pais tinham falas que realmente causava medo na criança. Então, não sai de perto, senão algo muito ruim vai acontecer. E agora é uma criança que não quer dormir sozinha, é uma criança que chora quando se separa dos pais. Então, quanto falas que parecem inocentes no nosso dia a dia. E às vezes os pais, para se protegerem, né? Igual eu vivi uma situação esses dias com um paciente que ele andava de bicicleta, ele começou a andar de bicicleta super cedo. E agora, já pré-adolescente, ele andava muito rápido, ele caiu de bicicleta e se machucou. Não foi nada tão grave, mas os pais se assustaram muito com a queda dele, com o acidente que ele teve. E aí a mãe nem falou diretamente, mas aí naquela semana aconteceu um menino que foi atropelado em Maringá e foi a óbito de bicicleta. E a mãe falou, viu o que acontece? Aí ele falou, nunca mais eu vou andar de bicicleta. Porque aquilo passou a ser algo tão ansiogênico, tão perigoso, tão perigoso. E aí nós estamos trabalhando os medos para que ele possa também se sentir capaz de superar isso. Sim. Por exemplo, casos de ansiedade de separação, que a criança não aceita que o cuidador saia de perto. É aquela criança que não fica na escola, que chora, ou que tem medo de algo de ruim acontecer com o pai, com a mãe ou com quem cuida. É extremamente comum que o próprio cuidador fique ansioso de se ausentar de perto da criança e a criança sente isso. Exatamente. Então, se a gente não tratar quem cuida, pouco vai adiantar tratar apenas a criança, né? Na verdade, a criança é um sintoma, né? Ou, por exemplo, a criança que tem uma ansiedade de separação sobre dormir sozinha, né? Não consegue dormir sozinha. Na maioria das vezes é mais difícil para os pais se separarem da criança à noite do que da própria criança de dormir sozinha, né? Então você vai fazer. Porque é tão gostoso abraçar o meu filho, ter esse momento. E trabalhar que você pode ter esse momento de forma pontual ou ao longo da noite, assistir um filme, ficar abraçado. Mas é importante para uma criança ela ter o espaço dela, o quarto dela, aprender a dormir sozinha. Faz parte do desenvolvimento de uma autonomia. Isso. E às vezes eu vejo, sabe, Raquel, que os pais querem que os filhos desenvolvam uma autonomia para tomar decisões difíceis, como, por exemplo, no meu caso dos adolescentes, para escolher uma profissão. Mas às vezes não dão uma liberdade ou uma autonomia para escolher a roupa. Exatamente. Para escolher o que vai comer, para escolher um restaurante, para escolher onde quer ir. Então, assim, quanto que a gente, enquanto pai, eu vou dizer para vocês agora, enquanto mãe, é importante a gente realmente, às vezes, eu falo que nasce uma mãe, nasce o medo de que algo ruim aconteça com o filho. E quanto a gente precisa cuidar dos nossos conteúdos emocionais, porque a criança, ela tá ali, ó. Ela está começando a vida, né? Então, os traumas são nossos, os medos são nossos. E quanto que a nossa ansiedade, na maioria das vezes, passa para os nossos filhos. É transgeracional, né? Eu me recordo de um caso que o avô passou por uma situação difícil, tinha medo de perder dinheiro e passar necessidade, daí o filho teve o mesmo medo, e isso vai se perpetuando ao longo das gerações, mesmo que hoje não tenha motivo para ter medo de perder dinheiro, mesmo que hoje é uma crença que vai sendo transmitida ao longo das gerações. Então, diante de uma criança ou um adolescente com ansiedade, eu convido os pais a se olharem.
né? Para ver o quanto daquilo é da criança mesmo, e muito vai ser da Exatamente. criança, porque a criança também tá em outros locais. E ela interpreta, ela vive, ela tá, né? Tá na escola, tá no Isso. balé, tá no Aham. inglês, mas o quanto daquilo é da criança, Uhum. ou o quanto aquilo é reflexo de algo de quem cuida. Exatamente. E como os pais podem contribuir, né, para realmente ajudar. Aí uma pergunta que eu quero te fazer, Raquel, a ansiedade, ela tem uma causa genética? Qual que é a origem da ansiedade? A ansiedade é multifatorial. Então, ela tem sim uma carga genética e um componente de hereditariedade. Então, se um dos pais ou alguém da família é ansioso, há uma chance maior da criança ser ansiosa. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o gene está quietinho e que por uma influência ambiental aquele gene vai se expressar. Então, por exemplo, uma criança que nasce com duas crianças com a mesma carga genética, uma nasce num país em guerra como a Ucrânia. Pode ser que esse gene se expresse de forma mais precoce e intensa do que uma criança que cresce num país desenvolvido em um lar muito estruturado. Então, a gente tem a genética, mas a gente tem a questão da epigenética, que é o quanto que a gente expressa isso, e os fatores ambientais do dia a dia também, né? Eu estava lendo um estudo que a ansiedade ela é muito maior nos países, por exemplo, no caso do Brasil, em países que estão em desenvolvimento ou que enfrentam grandes problemas sociais, né? Então, se a gente for pensar no Brasil, o que gera muita ansiedade é a questão do desemprego, é a questão da violência, que são questões sociais realmente que a gente enfrenta aqui, né? Por exemplo, o que gera uma ansiedade, a gente vai pegar o carro ali na frente, né? Então, o medo, será que está escuro? Será que tem gente ali? Então, todo esse medo e essa preocupação excessiva, porque o nosso país não oferta também condições adequadas. Eu tenho uma amiga que se mudou para a Polônia, e apesar da Polônia ser pertinho da Ucrânia, ela está numa região bastante segura. E ela me disse que ela nunca viveu um mundo em que, aqui no Brasil, nós éramos vizinhas, em que lá não tem portão, em que o filho vai para a escola de ônibus, com transporte público. Então, com certeza, as condições que a gente vive aqui aumentam muito mais a nossa ansiedade. E aí a gente ensina para o filho, porque você fala assim, ó, não anda na rua com o celular na mão, põe o celular no bolso, monitora quem está perto, né? Você orienta ele a ficar em estado de alerta. Em estado de alerta. Mas quando isso gera um problema, quando se torna um transtorno, a ansiedade para sair e entrar logo no carro porque está escuro é uma ansiedade que nos protege. Sim. Agora, eu ficar em estado de alerta o tempo todo, a todo momento, mesmo que eu não tenha nenhuma evidência que algo vá acontecer, então existem tipos de transtornos de ansiedade. Na minha opinião, o pior tipo, se alguém que está assistindo já passou por isso ou um familiar, é o transtorno de pânico. Sim. Eu nunca tive, mas eu já vivi com alguns pacientes, deve ser muito difícil. A crise de ansiedade, ela é muito desconfortável, mas normalmente ela tem um fator desencadeante. O ataque de pânico, ao contrário, na maioria das vezes não tem um fator desencadeante. Não tem um gatilho, né, Não ali? tem um gatilho muito específico, né? Só por curiosidade, chama pânico porque o deus Pan assustava os caçadores que andavam nas florestas. Então, assim, é algo que vem do nada, né? Não necessariamente tem um gatilho. E no ataque de pânico, você tem uma sensação de perda de controle ou morte. Quem está tendo um ataque de pânico tem a sensação de que vai morrer ou vai ficar louco, por mais que o outro explique ou dê evidências de que isso não vai acontecer. Na verdade, nesse momento, né, que a pessoa está tendo um ataque, não tem nem como racionalizar, nem como questionar pensamento. Porque não tem o nível de... A emoção está tão alterado, tão desregulado, que aí o córtex frontal, para questionar os pensamentos, ele é totalmente inibido. E penso quanto é ruim uma pessoa estar tendo um ataque de pânico, que é um sofrimento intenso, e o quanto muitas vezes as pessoas ao redor não validam. Falam que é frescura, fala para se controlar, para se acalmar. Respira. Exatamente. Então, assim, eu já acompanhei muitos pacientes que a família mudou muito a forma de lidar
porque conseguiram entender melhor o que era um transtorno de pânico. Que naquele caso a medicação era necessária. Super. Que gerava um sofrimento muito intenso naquela pessoa, que não era frescura. Então, assim... E que não tinha como ela manejar aquilo naquele momento. Exatamente. E é um dos casos em que uma medicação que todo mundo tem medo, mas se faz necessária, que é a medicação tarja preta, que a gente chama de benzodiazepínico. A medicação, o ansiolítico, o benzodiazepínico, que é o tarja preta, o clonazepam, o prazolam, lorazepam, eles são feitos como SOS para momentos de crise. E muitas vezes é melhor que o paciente utilize essa medicação antes de ter a crise, a gente fala aborta a crise, porque uma crise pode desencadear outras. Sim. Então, a medicação utilizada de forma correta, ela pode ser muito útil. Sim. O que é diferente de alguém querer fazer o uso de uma medicação dessa classe diariamente para lidar com a ansiedade. Ou também, Raquel, um paciente que está num quadro, teve um episódio de pânico, foi ao médico, começou a usar a medicação de uma forma abortiva mesmo ali da crise, mas que está em terapia e a gente está manejando, a gente está trabalhando. E esse paciente, com o tempo, não vai mais precisar do benzodiazepínico. Com certeza, mas para isso ele tem que estar em terapia para aprender recursos. Isso, porque senão não consegue... Porque a partir do momento que ele tem uma primeira crise de pânico, ele tem muito medo de ter novamente. E isso já é um gatilho para que a segunda crise aconteça. E é a diferença do ataque de pânico e do transtorno de pânico. Você pode ter um ataque de pânico E nunca pontual mais, e não ter transtorno de pânico. O transtorno de pânico é o medo de ter um novo ataque de pânico. É o medo de ter medo. Né? Então, assim, existem diversas formas de ansiedade. Tem a ansiedade social, por exemplo, a fobia social, que é uma ansiedade um pouco mais específica em relação à interação com pessoas. Sim, e o medo, e aí assim, a gente trabalha no consultório que na ansiedade social, o pensamento mais quente, o pensamento mais forte é o medo do julgamento do outro, que vão achar sobre mim, né, que vem toda uma questão aí de defectividade, de vergonha, de inadequação, né, enquanto que a gente vai, para trabalhar essa situação de exposição, a gente vai desde uma raiz de pensamento para realmente ele chegar num momento em que ele consiga se expor de uma forma tranquila. Sim. Outro tipo de ansiedade também são as fobias específicas. Medo de barata, medo de ficar preso, claustrofobia, medo de altura, Você tem medo de medo de barata? avião. Tenho medo de barata. Eu sei porque você está falando isso. Por quê? Porque você estava em casa e você ouviu um grito, não foi? Não sei, fala. Que dia? O dia que você estava em casa. que você... Que eu gritei, que eu falei, eu não consigo, eu vejo barata, eu grito. Barata me apavora. E aí, e se você tiver, igual aconteceu comigo uma vez, meu marido foi viajar e eu tenho medo, pavor, tenho nojo de barata. E tava eu e meu filho em casa, então eu era a adulta da história, né? E tinha uma barata em cima da minha cama. E assim, gente, barata, eu não sei vocês, mas se você não mata a hora que você vê, o medo dela aparecer é pior. É pior. Você tem que caçar até você eliminar. E Sim. barata voadora briga com a gente, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Ai, não, nunca. Mas elas brigam. E aí eu fui no meu quarto. Tinha uma barata em cima da cama. E eu falei pro meu filho, né? Ele tinha uns 3 anos. Eu falei assim, filho, a mãe vai te trancar aqui no quarto, no outro quarto, e outro quarto. E eu catei numa mão o veneno, noutra mão o chinelo, porque eu tinha que dar um tapa na barata pra ela cair no chão, porque eu não ia poder matar ela em cima da cama, né? Aí eu peguei, dei um tapa nela, matei a barata afogada. E me senti tão adulta. Então, a gente não tem fobia. Eu também. Eu grito, eu acho nojento, mas se eu estiver sozinha... Você vai enfrentar. Eu enfrento. Principalmente pela Elisa. Com certeza. Nossa, se ela estivesse em casa, com certeza. Mas eu lembrei uma situação que eu tava em casa, uma barata tava próxima a mim e era umas 7 da noite e acabou a energia bem na hora. Meu Deus, a barata! Você e o escuro! Eu, o escuro e a barata, e eu enfrentei, eu dei conta. Você conseguiu matar ela? Não, ela
Ela ficou ali em algum lugar. Você não ficou com medo que ela viesse te pegar? Mas eu tava no escuro, eu tinha que ir Ah, atrás da vela até acender. Agora, a fobia, a pessoa só de ouvir a palavra barata já vai sentir um mal-estar. Ou só de ver uma foto. Eu atendi uma paciente que ela tinha fobia de cobra. Sim. E aí, uma vez eu tava com uma blusa que lembrava cobra. Olha. E ela começou a passar mal, Sim. passar mal na sessão. Depois que a gente foi entender o que era, né? Porque nem sempre a pessoa consegue reconhecer. E nós fomos trabalhar, pedir desculpa para ela. E aí a gente foi tentar trabalhar isso. Esse dia, sabe o que aconteceu com relação à barata? Tinha eu, meu paciente e uma barata no consultório, no banheiro. Aí um paciente falou, tem uma barata no papel higiênico. Eu fingi demência. Eu falei, ai, gente, deixa a barata lá. É um ser vivo, né? Aí chegou um outro que falou assim, eu tenho coragem de matar. E eu tranquei ele no banheiro. Aí ele falava assim, você que é psicóloga, você tem que enfrentar os seus medos. Eu falei, eu não tô com medo, eu tô te encorajando a fazer algo que é difícil. E ele matou a barata. Olha só. Corajoso, né? Sim. Ele se sentiu tão... Não foi uma exposição gradual, que é o que deveria ser. Não, que ele mas não é porque tinha ele não tinha, fobia, ele não né? tinha problema com a barata. O problema era mais meu. Aí eu falei, mas você sabia que a psicóloga também é gente? E tem as questões... Ó, um medo muito comum e que, ao meu ver, causa um prejuízo importante é o medo de andar de avião. Eu tenho vários pacientes que realmente têm um prejuízo, porque tem uma condição financeira em que poderia viajar, conhecer Muito novos mais. lugares, ou que um familiar mora em outro país, ou seja, teria motivo para ir, mas é tão ansiogênico que só da gente falar sobre o assunto gera ansiedade. E daí a gente vai fazendo uma aproximação. Sim. Ir um dia no aeroporto, conseguir entrar no Isso aeroporto, conseguir um dia ver o avião pousando, pedir para a tripulação se ele pode chegar perto, ver como é, programar uma viagem mais curta, levar uma medicação ansiolítica para, se ele tiver sintomas intensos de ansiedade, ele poder tomar e se acalmar. Ter a segurança. Às vezes ele nem vai tomar, mas ter a Exatamente. segurança de que ele vai poder ter uma ajuda. Exatamente. Sabe o que eu vejo também muito nos adolescentes, nos jovens, em todas as pessoas, né? O medo de agulha. Comum É muito também. comum. Eu fiz um trabalho bem legal com o menino, ele tinha muito medo, ele tinha que fazer uns exames de sangue, inclusive seu paciente. E aí, na época, minha clínica ficava bem perto do laboratório. Então, nós fomos fazendo o quê? Nós fomos ver um vídeo de como era. Aí, eu levei uma seringa vazia para ele poder pegar. Aí, depois, nós fomos um dia no laboratório, sem ele fazer o exame. Nós fomos um dia no laboratório, eu conversei com a equipe de enfermagem, nós preparamos uma sala, foi todo um processo. Você fez uma aproximação sucessiva, que com é certeza. a técnica mais recomendada, Sim, né? e além disso, nós estamos trabalhando assim, e é muito legal, gente, porque não é só expor, mas é como ele se sente em cada uma das situações. A primeira vez que nós fomos trabalhar o vídeo, por exemplo, a mão suava, o coração estava acelerado. Então, fazia a exposição e fazia uma técnica de relaxamento. Fazia a exposição e fazia... Sabe? Então, é algo que às vezes é muito sofrido. E às vezes os pais não entendem como é sofrido. Como tem uma dor. Quanto é desesperador aquilo, né? E o que é legal é a gente saber que transtorno de ansiedade tem tratamento. Tem tratamento. E tratamento eficaz. Sim. Não precisa sofrer a vida inteira, Não né, Raquel? precisa sofrer. A gente tem um tratamento tanto psicoterápico, que é muito bem estudado e validado. A gente tem medicações. Então, assim, a ansiedade, ela tem tratamentos muito eficazes que podem mudar a vida de uma pessoa. Pode sim. Uma coisa que as pessoas me procuram muito é com ansiedade na hora do vestibular. E aí elas têm uma coisa chamada branco. Vocês já tiveram um branco na prova? É uma coisa muito frequente. Você já teve branco, Eu né? nunca tive branco. Na época dos vestibulares? Não. Bom, eu sempre falo que o branco, ele é um apagão, uma dificuldade de você evocar o conteúdo na hora de fazer a prova. Então, assim, gente, uma dica. A ansiedade, ela é maior nos 5 primeiros minutos de prova. A hora que você abre a prova, fala assim, meu Deus, eu não sei nada, meu Deus do céu, agora eu não vou saber, eu não consigo lembrar do conteúdo, eu vou zerar nessa prova. Então, assim, você tem que fazer o quê? Pegou a prova...
não dá vazão a esses pensamentos, né? Se você percebeu que a sua ansiedade começou a crescer, tira o foco em coisas que não têm exigência. Então, olha lustre, olha o piso, sabe? Tira o foco em objetos bem realmente... Para te trazer até para a realidade, né? Isso, te traz a realidade. Algumas pessoas eu falo, ó, vai relando no braço, vai relando na perna, vai sentindo o seu corpo. A ansiedade, ela baixa depois de 5 minutos. Sim. Mas tem que esperar passar. Tem que esperar passar. Eu nunca tive branco, mas era muito comum que em todas as vésperas de prova de vestibular, eu esquecia o assunto vestibular e conteúdo. Então, na véspera, eu ficava assim, assistindo TV, saía para passear. Que legal. Nem pensava em vestibular na véspera. Então, daí acordava e ia fazer vestibular. Antes, não. Estudava todos os dias, estudava até de madrugada, fazia resumo, estudava muito. Chegou semana ou véspera, eu não encostava no livro. Que legal. Nem para revisar. Sabe que eu falo muito para os pacientes, quem é meu paciente vai saber, que você sabe, né, disso. Aquilo que não é para agora, que não é para ser resolvido agora, que não faz parte do presente, então você coloca num container. Sabe aqueles containers de navio? Eu tenho até um lugar na minha mente, que é uma praia que eu gosto, que às vezes os navios chegam. Então, imagina um container meio azul. Imagina um container, tudo aquilo que não é para agora, eu coloco dentro do container. Não significa que eu não vou lidar com isso, mas significa que agora eu não vou lidar, depois eu vou tirar. Esses dias você até falou para mim assim, você não acha que seu container tá muito cheio? Mas é porque algumas coisas não são para agora e a gente vai organizando isso, né? Mas eu tinha essa ideia de que ficar revisando o conteúdo na véspera É isso mesmo. iria me deixar ansiosa e que essa ansiedade me prejudicaria. Então, assim, véspera de vestibular, Olha só. eu não queria nem saber de encostar em apostila. E eu, na verdade, ainda bem que eu não tinha uma ansiedade na hora da prova, porque eu tinha no meu quarto, na parede, assim, vários post-its colados de coisas que eu tinha que revisar, e na véspera eu ficava revisitando esses post-its que eu achava mais importantes, mas eu não tinha ansiedade para fazer a prova. Eu fazia a prova bem tranquila, dava um tempinho, ia ao banheiro, comia o chocolate, mas era tipo uma caixinha, sabe? Ela fazia a prova, tranquilizava, depois eu ia ao banheiro, comia o chocolate, voltava, né? E sempre deu certo. Mas eu acho que é aguentar essa ansiedade dos 5 primeiros minutos, gente, que aí depois Achei ela essa baixa. dica ótima, porque a gente atende muito adolescente e que está passando por essa fase de vestibular. Sim. Então, eu achei que foi uma dica muito preciosa. Que bom. E é assim, né, gente? Se a gente pensar, nós vamos ficar aqui dias falando sobre a ansiedade. Dá assunto né? para muito podcast. Dá assunto. E olha que o filme sair, com certeza nós vamos assistir. E essa ansiedade na expectativa do podcast e do filme, ela é muito boa, porque Muito ela boa. movimenta a gente a fazer as coisas. Exatamente. Sabe que tem uma situação, vou contar para vocês de uma situação que eu acompanhei, que a pessoa tinha uma ansiedade muito baixa. E eu fui trabalhar para essa pessoa ter ansiedade. Sim. Que a pessoa chegou para mim e falou assim, Raquel, meu cachorro tá passando mal. O que ele tem? Ah, não sei, tá vomitando, não sei, tá com diarreia. Eu falei, o que você pensa em fazer a respeito? O certo era procurar um veterinário. Eu falei, isso mesmo? Você conhece alguém? Conheço. Então, o certo é procurar mesmo, né? E eu crente de que a pessoa sair dali, se fosse eu, com a minha ansiedade, na verdade, já tinha levado, né, minha amora no veterinário. E a pessoa chegou na outra semana e eu falei, e seu cachorro? Então, menina, agora começou a vomitar sangue? Tá, e você levou ele na veterinário? Não, essa semana eu vou ver isso. Passou outra semana, eu cheguei, e seu cachorro? Quase que eu tava mandando mensagem pro veterinário na sessão. Meu cachorro morreu. E eu fiquei com essa cara, exatamente essa. Hoje, assim, se eu vejo que o paciente ele tem muito esse perfil de ter muito uma hipoativação, eu digo, tá, vamos mandar agora? Vamos lá, resolve agora, já que vamos fazer agora. Sim. Sabe, porque essa experiência foi ruim. Porque
a gente tem perfis de pessoas que fazem... A gente fala muito de desregulação emocional, né? Tem muita coisa para desregulação emocional. E achando que desregulação é sempre o up, né? O alto, E é né? sempre ruim. É. Mas existem pessoas que têm uma super regulação emocional. Isso. Que mesmo diante de tragédias ou acontecimentos muito tristes, a pessoa entra num mecanismo de defesa e não entra em contato com o sentimento. Exatamente. Então, a gente, como terapeuta, a gente tem que conseguir trabalhar no meio termo. E com ela eu lamento de não ter feito isso antes. Apesar que o cachorro ia morrer de qualquer jeito, porque era uma doença infecto-contagiosa. Mas assim... Você tá se consolando. Eu tô tentando trabalhar a minha culpa de não ter feito algo pro cachorro. Mas assim, quanto que realmente a ansiedade movimenta, Sim. né? A ansiedade movimenta pra gente poder agir, pra gente poder fazer alguma coisa. Exatamente. Então, nos permitir sentir essa ansiedade que movimenta e procurar ajuda com a ansiedade que paralisa. Ótimo, ótima dica. Eu acho que é isso. Eu acho que com essa dica, gente, a gente fecha o nosso episódio do Psicomite. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não esqueça de comentar aí nos nossos vídeos, viu? Quero ver se vocês vão comentar. Coloca aí ansiedade e eu na vida. Tá bom? E um beijo pra vocês. Um grande beijo. Até o próximo episódio.